Vamos terminar o capítulo 20 hoje. Vamos chegando perto do fim de Mateus. Depois, alguém sabe para onde é que nós vamos? Eu já disse. Alguém se lembra? Atos. Vamos falar da missão, a nossa missão como igreja, a partir da missão dos apóstolos. Nós estamos a viver Atos 29. Atos termina com o capítulo 28 e a continuação é nossa. Então nós somos Atos 29. Mas antes disso, precisamos do Evangelho precisamos muito do Evangelho, por isso temos insistido na questão do legalismo, de não sermos uma comunidade que se baseia no desempenho, no mérito, mas queremos ser uma igreja que é fundamentada no Evangelho. Okay? Então, na última vez, nós vimos uma disputa. Nós vimos uma mãe, tal como todas as mães bem-intencionadas, que querem interceder pelos filhos, para que os filhos tenham o melhor, para que os filhos tenham os melhores lugares, para que os filhos tenham as melhores condições. Então temos aqui a mãe de João e de Tiago, que intercedem junto de Jesus para que João e Tiago possam sentar um à sua direita e outro à sua esquerda, quando Jesus governar no seu reino. Okay? Eles tinham, como já temos visto, uma visão do Messias que vinha instaurar um reino político, restaurar a glória de Israel, e Jesus, no capítulo 19, ele tinha dito a todos aqueles que deixaram tudo para me seguir, visando os apóstolos, vão se assentar sobre o trono, 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Okay? Então, certamente, eles ficaram com isso na cabeça. E a mãe de João e de Tiago quis garantir que, para já era um grande privilégio eles se sentarem num trono. Eles, ok? Aqueles discípulos impulsivos, pecadores, já era um privilégio imenso eles sentarem num trono. Agora, eles ainda quiseram mais. Okay? Eles foram, como é que a gente diz? Em bom algarvio, foram garganeiros. Okay? Foram garganeiros e quiseram mais do que o privilégio que tinham. E quiseram então lugar de destaque, lugar de proeminência. E Jesus aproveita essa situação para uma vez mais instruir aquilo que eles não aprenderam nas palavras anteriores. Porque Jesus anteriormente tinha dito que os primeiros serão os últimos serão os primeiros. E Jesus vai aproveitar novamente para ensinar algo. Jesus mostra que aquele que de facto quer ser grande tem que se fazer pequeno. Ser grande de alma é amar e servir, mesmo que seja necessário sofrer. Esse foi o primeiro ponto da nossa pregação. Amar e servir, mesmo que seja preciso sofrer. O segundo ponto foi amar e servir mesmo que não se receba nada em troca. E aqui está a essência do amor, é dar sem esperar nada em troca. E o terceiro ponto foi dar tendo em vista, servindo, tendo em vista, fazer grande aquele que está à nossa frente. Aquele que nós estamos a servir, aquele que nós estamos a amar. E isto é o oposto daquilo que os discípulos ali queriam. Eles queriam se fazer grandes. Mas nós temos que procurar fazer os outros grandes, fazendo-nos pequenos. Ok? Procurando servir os outros. E isto contrasta grandemente, e nós falámos disto, isto contrasta grandemente com o legalista. Os legalistas são aqueles que valorizam o desempenho pessoal. E quem valoriza o desempenho pessoal vai querer ter sempre o lugar de destaque. Porque acha sempre que está a ter um bom desempenho. Acha que está a fazer melhor do que os outros. Vai olhar para si mesmo de forma superior em relação àqueles que estão à sua volta. E Jesus mostra que na comunidade do reino, e esta é a nossa grande secção, a comunidade do reino, uma comunidade do outro mundo, a igreja funciona de um modo totalmente diferente. Quem faz parte desta comunidade tem um ADN, tem uma forma de estar, tem uma forma de ver o mundo totalmente diferente. Onde a maior preocupação é dar ao invés de receber. Exatamente. Onde é grande aquele que serve e não aquele que se julga merecedor de serviço. Onde é grande aquele que ama e não aquele que pede e que reclama ser amado. A comunidade do reino funciona desta forma. Então não funciona na base do mérito. No reino não existe uma cultura do mérito. Se existisse, nós estaríamos completamente tramados. Okay? Porque se dependesse de nós a bênção e o favor de Deus, nós nunca a receberíamos. Então, na comunidade do reino, aquilo que dita os relacionamentos, aquilo que dita a forma de estar é a graça e não é o mérito. Nós recebemos graça e nós somos chamados a dar graça. E Jesus disse então que Ele veio para servir e não para ser servido. Ele é o Rei do amor, Ele é o Rei da compaixão. E é o que nós vamos ver hoje a partir do relato de Mateus. Okay? Nós vamos ver como a compaixão está intrinsecamente ligada à essência desta comunidade do outro mundo que é a igreja.
Okay? Vamos ver como a compaixão está intrinsecamente ligada à comunidade do outro mundo, que é a igreja. Então, capítulo 20, versículo 29. E vamos ler para já do 29 ao 31. Mateus 20, 29 a 31. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e ouvindo que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de David, tem compaixão de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, clamavam ainda mais alto: Senhor, filho de David, tem compaixão de nós. Vamos orar. Senhor, pedimos, tem compaixão de nós neste momento. Tem compaixão dos nossos corações. Tem compaixão das nossas almas. E vem até nós, Senhor. Vem até nós com a Tua palavra. Vem até nós por meio do Teu Espírito, para que não só entendamos aquilo que Tu nos queres transmitir, mas que vivamos também. Tem compaixão de mim para transmitir a Tua palavra neste momento. Esta é a minha oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Então encontramos Jesus e os discípulos a saírem de Jericó, e muito provavelmente esta Jericó não é a mesma Jericó conhecida, famosa do Antigo Testamento, que Josué conquistou. Lembram-se das muralhas de Jericó que ruíram? Ok, então provavelmente não é essa Jericó. Esta Jericó foi construída muito posteriormente pela dinastia que foi fundada pelos Macabeus, naquele período intertestamentário. O que é o período intertestamentário? São os 400 anos que ficam entre o último livro do Antigo Testamento e o Novo Testamento, ok? Em que não houve revelação profética da parte de Deus. E então esse período chama-se de período intertestamentário, período entre testamentos, entre Velho Testamento e Novo Testamento. Okay? Então esta Jericó terá sido construída então pelos Asmoneus, esta dinastia dos Macabeus, antes dos romanos chegarem. Okay? E esta Jericó terá então sido expandida mais tarde por Herodes o Grande. Okay? E Jesus estava a ser seguido por uma grande multidão. Isto não nos deve espantar, porque Jesus era esta personalidade que atraía por vários motivos, porque ele fazia milagres. Se houvesse uma pessoa que saísse por aí a fazer milagres, eu acho que teria multidões atrás. Jesus demonstrava poder sobre a natureza, Jesus demonstrava poder sobre os demónios, Jesus demonstrava poder sobre a própria morte. Okay? Jesus ensinava como mais ninguém ensinava. E isso atraía as pessoas. Jesus relacionava-se com os outros de uma forma que as pessoas não estavam habituadas. Os religiosos mantinham distância de certo tipo de pessoas a quem Jesus chegava. E isto atraía também as multidões. Os fariseus certamente diriam que Jesus era um populista, ok? Que Jesus era um populista e que ele atraía então as multidões. Então Jesus arrastava pessoas atrás dele. E ao sair de Jericó, então ele vem a arrastar estas multidões, ele vem com os discípulos atrás dele e o que é que está à beira do caminho? 2 homens, 2 cegos. Lucas e Marcos, quando relatam este mesmo evento, eles vão dizer que além de cegos eram também mendigos. Okay? Vão dizer que eram mendigos, pessoas que estavam a pedir esmolas. Então, estas pessoas, estes 2 cegos, dependiam da compaixão das pessoas que passavam por eles. Para sobreviver, para poder comer, para poder ter para o dia seguinte. Eles precisavam que alguém lhes desse os recursos para isso. Eles dependiam da compaixão das pessoas. Porque a cegueira deles impedia-os que eles pudessem desenvolver um trabalho e pudessem então ter o sustento para eles. Agora, aqueles homens perceberam que Jesus estava a passar, perceberam que Jesus estava por ali, e o que é que eles fazem? Eles clamam por compaixão, eles gritam por compaixão. E este gritar aqui, que no original é um gritar que vem do profundo das entranhas. É um gritar com toda a força, é um gritar de agonia, é um gritar de desespero, é um gritar de uma última solução para o seu problema. E o que é que eles querem? Eles querem que Jesus faça algo a seu favor. E como é que eles se vão dirigir a Jesus? O que é que eles vão dizer? Filho de David. Okay? Vão utilizar um título messiânico. O que é o título messiânico? É a forma como as pessoas se referiam ao Messias, àquele que eles sabiam que seria separado, ungido, é isso que quer dizer Messias, separado, ungido, como sendo o rei de Israel que vem da dinastia de David, o descendente de Davi, profetizado pelo Antigo Testamento, que iria devolver a glória a Israel. Okay? Então as pessoas, já existia este clima de terem esta expectativa de Jesus ser este Salvador, de Jesus ser este Libertador.
E eles, estes dois homens, estes dois cegos, provavelmente já tinham ouvido falar de Jesus. Já tinham ouvido falar daquilo que Jesus fazia, dos milagres que Jesus fazia, da forma como Jesus se ligava às pessoas que mais ninguém ligava. E eles então, conscientes, sabendo da sua condição deplorável, sabendo da sua condição miserável, sabendo da sua situação incapacitante, o que é que eles fizeram? Eles clamaram por socorro. Eles clamaram por compaixão. Eles sabiam que a sua única esperança era Jesus. E por isso, eles sabendo que a sua única esperança era Jesus, eles gritaram como se não houvesse amanhã. Eles clamaram por Jesus como se não houvesse amanhã. Agora, o que é que acontece? O que é que as multidões fazem? Mandam calar estes dois homens. Mandam calar, repreendem estes dois homens. A multidão menosprezou e desprezou e marginalizou estes dois homens. Agora nós percebemos o tamanho da esperança, o tamanho da expectativa, o tamanho do anseio dos mendigos em encontrar compaixão em Jesus. Como? É que eles não desistiram, é que eles não ficaram calados. A voz da multidão estava lá, mas a voz destes dois homens, pedindo por compaixão, se sobrepôs à voz da multidão. E eles então gritaram ainda mais alto por Jesus. Eles só queriam Jesus. Eles só queriam que Jesus os curasse. Eles não queriam dinheiro, como nós vamos ver a seguir. Eles não queriam aquilo que das outras pessoas eles recebiam. Eles queriam aquilo que só Jesus podia dar. E por isso eles gritaram muito mais alto do que as vozes que se opuseram a eles, a multidão. Eles queriam acabar com o fundo da sua miséria. Quando alguém se apercebe da sua miséria, da sua verdadeira miséria, nada lhe importa a não ser clamar por compaixão àquilo que pode de facto o ajudar. Okay? Quando alguém se apercebe verdadeiramente do seu estado, da sua miséria, esse alguém vai clamar ao único que pode ajudar ao único que o pode ajudar. Os cegos, no reconhecimento da sua profunda necessidade, eles viram antes de serem curados na sua visão. Os cegos, antes de serem curados para verem, eles já viram quem Jesus era. Eles viram que Jesus era o Messias. Eles viram que Jesus era aquele que lhes podia dar a visão de volta. Eles viram que Jesus seria aquela pessoa que poderia ter compaixão deles, diferentemente de todas as outras pessoas. A comunidade do reino é composta por homens e mulheres que são como estes cegos. A comunidade do reino é composta por pessoas que clamam desesperadamente por compaixão a Cristo. Agora, antes de clamar por compaixão, o que é que leva ao clamar-se por compaixão? Primeiro tem que haver um reconhecimento do nosso estado. Primeiro tem que haver um reconhecimento da nossa incapacidade, um reconhecimento da nossa insuficiência. Foi assim que Jesus agiu durante todo o seu ministério. Desde a sua pregação, nas suas bem-aventuranças, qual é a primeira bem-aventurança que Jesus diz? Bem-aventurados os pobres. Eu tenho repetido isto tantas vezes que acho que vocês já sabem. Qual é o sentido original da palavra pobres aí? Alguém se lembra? Mendigos, exatamente, mendigos. Bem-aventurados os mendigos de espírito, aqueles que sabem que não têm recursos nenhuns em si mesmos, aqueles que têm uma percepção, aqueles que têm uma visão clara do estado do seu coração, das profundezas do seu ser e sabem que dentro de si mesmos têm a sujidade, têm incapacidade, não têm justiça própria, que não conseguem chegar a Deus, que tudo aquilo que têm levado à sua frente é um rastro de falta de amor a Deus e de falta de amor ao próximo. Esses são aqueles que reconhecem a sua pobreza, a sua mendicância. E qual é a bem-aventurança? Alguém se lembra? Esses herdarão o reino dos céus. O reino dos céus é desses. Esses são os verdadeiramente felizes. Verdadeiramente felizes são aqueles que reconhecem o seu estado. E quem reconhece este estado vai fazer o quê? Vai ter fome e sede de justiça. Porque quer ter uma justiça que é necessária para chegar a Deus e não tem. E então o que é que ele vai fazer? Vai clamar por compaixão. Vai clamar por justiça. Então a pregação de Jesus é isto aqui. A pregação de Jesus é tentar mostrar às pessoas, e todo o Sermão do Monte é uma bomba que rebenta todos os fundamentos da religiosidade da autojustiça daquela altura, para mostrar exatamente que todos devem clamar por compaixão, porque todos estão numa situação que precisam da compaixão de Deus. E que ninguém consegue por si mesmo adquirir a justiça que não tem. Mas não foi só a pregação de Jesus que foi baseada nisto aqui. O próprio ministério de milagres de Jesus
Nos seus milagres, nas interações de Jesus, Jesus agiu assim. Jesus mostrou favor, Jesus mostrou graça àqueles que clamavam por compaixão, àqueles que estavam carentes de ajuda, àqueles que estavam carentes de necessidade. Então, uma coisa que podemos tirar daqui é que no reconhecimento da miséria, habita a humildade que leva a uma busca desenfreada e desesperada por salvação. No reconhecimento da miséria, habita a humildade que leva a uma busca desenfreada e desesperada por salvação. Quando nós passamos pelo capítulo 15 de Mateus, encontramos uma situação bastante parecida a esta aqui. Encontramos um coração rasgado igual ao destes dois homens. Uma mulher desesperada que clama por Jesus. Alguém se lembra quem é essa mulher? Diz assim, Mateus 15, 22, uma mulher cananeia, gentílica, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoninhada. O desespero leva ao clamor. Não há clamor por compaixão se não houver desespero. Não há desespero se não houver consciência da nossa incapacidade, da nossa insuficiência. Então o verdadeiro cristão é aquele que um dia clamou e continua a clamar por compaixão ao único que pode e que é todo suficiente para dar esta compaixão e esta misericórdia. Jesus não responde ao coração autossuficiente, não responde. Jesus não responde. Tanto que nós há pouco tempo passámos para aquele encontro do jovem rico com Jesus. Um coração autossuficiente. Qual é o desfecho dessa conversa? É triste. Ele vai embora. Ao coração autossuficiente, Jesus não responde com compaixão. Porque o coração autossuficiente não pede por compaixão. Por isso a igreja de Jesus, a verdadeira igreja, é composta por aqueles que com frequência oram como alguns salmos, como alguns versículos dos salmos. Capítulo 6, versículo 2 de Salmos. Senhor, tem compaixão de mim, porque sou fraco. Cura-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. O verdadeiro cristão ora também assim: resgata-me, tem compaixão de mim. Isto não é só para a salvação, isto é um contínuo na vida cristã. E ora como o salmista: Senhor, ouve e tem compaixão de mim. Ó Senhor, sei o meu auxílio. Salmo 30, 10. Mas há mais. O verdadeiro cristão não só faz esta oração, mas o verdadeiro cristão vai até Jesus, custa o que custar. Ok? Porque na vida do cristão muitas vezes aparecem vozes que impedem, tal como aquelas vozes das multidões quiseram impedir os cegos de chegar a Jesus. Na vida do cristão, na vida do pecador que quer se chegar a Cristo, vão existir muitas vozes para impedir de chegar a Cristo também. A multidão tentou calar os cegos e multidões de vozes tentam calar o clamor do pecador arrependido, do cristão sedento. Mas o anseio e a fome de Jesus vão ser tais que não existe barreira que os impeça de chegar a Cristo. Se a tua e a minha sede, e isto é para a nossa avaliação agora, se a tua e a minha sede e o meu anseio por Jesus são fracos, se não existe este anseio, esta fome, este clamor por Jesus, ou inexistente até, é porque existe uma falsa noção de nós mesmos, não temos consciência de quem nós somos, daquilo que somos feitos, da nossa insuficiência, da nossa incapacidade, ou então é uma falta de consciência de quem Jesus é e daquilo que Ele pode fazer. Ou as duas coisas juntas. Porque só quando nós reconhecemos a nossa miséria é que nada mais vai importar a não ser Jesus. Naquele momento, aqueles cegos só olhavam para Jesus. Nada mais importava a não ser Jesus. Agora vão surgir várias vozes para nos tentar impedir de chegar até Ele. Uma dessas vozes é o legalismo. Eu posso fazer. Eu posso ser. Eu posso desempenhar. Eu fiz isto, eu fiz aquilo. E essa voz quer todos os dias nos impedir de perceber que afinal nós não conseguimos, que afinal o nosso mérito não é suficiente, que afinal o nosso desempenho não chega lá. Nós precisamos clamar por Jesus. Outra das vozes é o amor às coisas desta vida se apresentar como maior. Em que nós ainda depositamos a nossa esperança, nós depositamos a expectativa de satisfação em relacionamentos, no amor e na aprovação dos outros, na popularidade que podemos ter, nos recursos financeiros. E então vamos depositando a nossa esperança nas coisas desta vida. E isso são vozes que nos impedem de ir a Jesus com as mãos vazias, clamando por compaixão.
Infelizmente, Deus tem que nos fazer chegar ao ponto, muitas vezes, de nos desiludirmos com as coisas deste mundo. Okay? De nos desiludirmos com as coisas desta vida. Para perdermos a nossa devoção a elas. E percebermos que ainda que tivéssemos 1000 vidas, todas as coisas que esta vida nos pode dar de melhores, é temporário, não preenche, não dá alegria, não dá descanso, não dá satisfação. Não dá paz com Deus. E eu queria ler aqui uma citação de um puritano, Richard Baxter. E ele diz assim, prestem atenção. Já foste convencido que a tua felicidade última, ou seja, a tua grande felicidade, só pode ser encontrada em Deus e que Cristo é o único caminho para Ele? E que precisas ser levado a Deus por meio de Cristo ou perecerás eternamente? Já viste a necessidade absoluta de desfrutares de Cristo e da completa suficiência que Ele é para fazer por ti o que quer que precises? Já descobriste a excelência desta pérola, pela qual vale a pena vender tudo a fim de comprá-la? Será que as tuas convicções têm sido como a de um homem que morre de sede e não apenas uma mera mudança de opinião produzida pela leitura ou pela educação? O teu pecado e miséria têm sido detestáveis e um peso na tua alma? Se ainda não conseguiste chorar, ao menos já tens gemido face ao insuportável peso de ambos, do pecado? Já renunciaste à tua autojustiça? Já lançaste fora os ídolos do teu coração, de modo que criatura alguma não tenha mais soberania no teu coração? São as leis de Deus, os mandamentos de Deus, as ordens mais poderosas que segues na tua vida e na tua alma. No teu dia-a-dia, essas ordens prevalecem contra as ordens da tua carne e contra o interesse da tua reputação, do teu benefício, do teu prazer e da tua vida. Tem Cristo o lugar mais elevado no teu coração e afeições, que embora não o ames como deverias, nada é tão amado por ti quanto Ele. Esta última frase. Tem Cristo o lugar mais elevado no teu coração e afeições, que embora não o ames como deverias, nada mais é tão amado por ti. Os cegos sabiam que dependiam completamente, totalmente da compaixão de Jesus. Tu e eu também dependemos inteiramente, completamente, totalmente da compaixão de Jesus. Então, se ainda não te lançaste com tudo à compaixão de Jesus, Deus feito homem, crucificado na cruz para perdão dos nossos pecados, é porque ainda não percebemos o nosso estado miserável, ainda não percebeste o teu estado miserável. Se ainda não te lançaste com tudo, se ainda não fizeste como aquele homem que encontrou uma pérola e vendeu tudo o que tinha para poder ficar com o tesouro, se ainda não fizeste isto, é porque ainda não percebeste a tua necessidade de Jesus e ainda não percebeste a excelência de Jesus. Que Jesus é a única solução. Agora, estar perdido não é só ter como destino final a separação do favor de Deus na eternidade, ou seja, o inferno. Estar perdido não é só isso. Estar perdido é o estado atual da alma daqueles que não estão ligados a Deus neste momento. Ou seja, daqueles que não estão ligados à fonte da vida, daqueles que não estão ligados à fonte do amor, à fonte da esperança, à fonte da alegria, à fonte do descanso, à fonte da paz. A verdadeira satisfação, a verdadeira alegria só pode ser encontrada quando tu te ligares a Deus. Até lá estamos perdidos. Até lá tu vais procurar a satisfação, a alegria, a esperança, a expectativa da realização pessoal em trilhentas coisas. Mas não vais encontrar. Não vais encontrar. Agora, o que aqueles cegos viveram foi a bênção de verem antes de verem. A bênção de verem antes de verem que só Jesus podia lhes dar a visão. E a pergunta que eu te faço, será que os teus olhos já foram abertos também? Será que tu consegues ver isso? Deus já abriu os teus olhos para a realidade de que sem Ele tu estás completamente perdido? E não é somente sem Ele, sem te teres rendido um dia a Cristo e teres pedido perdão pelos teus pecados e o teres aceito como Senhor e Salvador da tua vida, mas hoje também. Porque nós podemos, infelizmente, tomar decisões na nossa vida, viver os nossos relacionamentos, viver a nossa caminhada sem termos Jesus como o nosso maior tesouro. Tirando os nossos olhos dele. Sem Deus falta o sentido da vida. Sem Deus a vida perde a cor, fica cinzenta. Sem Deus a vida perde o paladar. Porquê? Porquê é que perde o sentido da vida sem Deus? Porque nós fomos criados para um propósito.
E todo o objeto que é criado por um propósito, quando não cumpre esse propósito, nunca vai ter realização. Porque não está a concretizar aquilo para o qual ele foi feito. E nós fomos feitos para quê? Nós fomos feitos para amar. O homem foi feito para amar e para ser banhado em amor. Para receber o amor de Deus e devolver esse amor ao Deus e devolver esse amor ao próximo. Por isso nós sempre vamos ter um senso de vazio que vamos procurar preencher com tudo o que encontramos à nossa frente. Pode ser um estilo de vida que vai procurar consumir todo o tipo de prazeres que esta vida tem para oferecer e nunca vai satisfazer, como pode ser também o outro lado, uma vida religiosa e de moralidade que vai procurar ganhar o favor de Deus, mas também não vai conseguir. Vir à igreja, ler a Bíblia, orar, isso não vai nos levar nesse propósito de amarmos a Deus. A Bíblia, sim, mostra-nos qual é o caminho, mas o caminho, qual é o caminho? O caminho é Cristo. O caminho é Cristo. A Bíblia é a luz que aponta para Cristo. Cristo é o único que nos pode religar a Deus e então trazer esta satisfação, este sentido de vida, porque aí estaremos a ter possibilidades e capacidade de vivermos aquilo para o qual nós fomos criados. Agora, só pode chegar a Deus por meio de Jesus. E Deus só vai ter a ti por meio de Jesus também. E um outro puritano, John Owen, escreveu assim, e prestem atenção, esta citação é mais curta. O Pai não comunica qualquer aspecto do seu amor para conosco, senão por meio de Cristo. E nós não respondemos com amor a Ele, a não ser por meio de Cristo. Ele, Cristo, é o tesouro no qual o Pai colocou todas as riquezas da sua graça, tomadas do seu amor eterno. Cristo é o sacerdote em cujas mãos colocamos todas as ofertas que devolvemos ao Pai. Cristo é o nosso mediador e o meio de transmitir o amor do Pai a nós. Por meio do Filho podemos ter acesso a Deus. Cristo é a porta que é aberta para nós mergulharmos e nos banharmos neste amor e nesta graça de Deus. Nós precisamos do intermediário. Nós precisamos do intermediário para beber deste amor de Deus por causa do nosso pecado. Okay? Deus é perfeito em amor, Deus é perfeito em bondade, Deus é perfeito em justiça. Por isso Deus não pode aceitar tudo aquilo que seja oposto à bondade e tudo aquilo que seja oposto ao amor. E aquilo que nós vemos, se nós formos honestos connosco mesmos, é que o nosso coração tantas vezes é o oposto daquilo que é amor e o oposto daquilo que é bondade. E Deus não pode conviver com isso. Nós não estamos banhados em amor. Nós precisamos que a fonte do amor seja aberta e jorre sobre nós. E essa fonte só pode ser aberta por meio de Cristo, porque essa fonte é o próprio Cristo, crucificado na cruz do Calvário, que viveu a justiça que nós nunca conseguiremos viver. Então o nosso estado é miserável. Nós estamos amarrados a um estado do qual nós não nos conseguimos libertar. Será que já te apercebeste disso? Já te apercebeste que se eu te disser nunca mais peques, não consegues nunca mais pecar? Quem é que aqui consegue sair daqui e nunca mais pecar na sua vida? Nunca mais alimentar um pensamento que não deve alimentar? Quem é que daqui consegue, a partir do momento que sai daqui, amar o próximo todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, como a si mesmo? Já te apercebeste que não consegues? Então, se nós não conseguimos fazer isto, nós não nos conseguimos chegar a Deus, porque Deus é perfeitamente amor. Então, nós precisamos deste intermediário. Nós precisamos de Deus. Nós dependemos de Deus. Ele é a nossa única saída. E Richard Baxter disse o seguinte outra vez. Ele disse assim: as pessoas para quem este descanso é concebido são escolhidas por Deus desde a eternidade. Ok? Porque se nós não tivéssemos sido escolhidos, nós nunca o escolheríamos a Ele. Por isso tivemos que ser escolhidos. Já temos falado sobre isto, no ano passado falou sobre isto outra vez. Então, e a citação continua. As pessoas para quem este descanso é concebido são escolhidas por Deus desde a eternidade. São dadas a Cristo como o seu Redentor. Ou seja, Jesus é o nosso Redentor. Nascidas de novo, profundamente convencidas do seu pecado e miséria em seu estado pecador e da completa suficiência de Cristo. A sua vontade é renovada. Eles comprometem-se com Cristo em aliança e perseveram até ao fim nesta aliança. Por outras palavras, aquilo que isto quer dizer é que sem Cristo, sem Deus, sem o Espírito, nós estamos completamente perdidos. Nós estamos completamente perdidos. Então, do túmulo que se abriu ao fim de 3 dias, foi aberta uma fonte de descanso, uma fonte de alegria, uma fonte de amor para todos aqueles que reconhecem a sua insuficiência e clamam por salvação, clamam por compaixão. Então a pergunta é, já te lançaste a Jesus com este anseio, com esta fome, com esta avidez? Já te lançaste a Jesus desta forma?
Será que tu já foste a Jesus e tens ido a Jesus dizendo: tem compaixão de mim, a minha alma está destruída, a minha alma está atropelada, a minha alma está acabada, a minha alma está pesada, eu não aguento mais o estado da minha alma. Será que já foste a Jesus alguma vez com este clamor? Que vai além de todas as outras vozes que estão à tua volta. E a prova de que um dia tu te lançaste a Jesus desta forma é que tu continuas a fazê-lo todos os dias da tua vida. Todos os dias. Porque nós temos um velho homem que mora em nós ainda e que tantas vezes nos leva para onde nós agora, por causa da nossa nova natureza, queremos mais ir. Em direção ao amor a Deus e amor ao próximo. E vemos que tantas vezes temos pedras que nos fazem tropeçar e estas pedras somos nós mesmos. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, a nossa carne. E por isso então nós todos os dias temos que clamar: Senhor, tem compaixão de mim. Derrama graça para que eu me banhe nela novamente. Eu preciso da tua graça todos os dias, do teu evangelho todos os dias, da certeza, da confiança, do teu amor, do teu perdão, da tua compaixão, da tua misericórdia sobre mim. Nós precisamos disto todos os dias. Mas todos os dias vamos encontrar vozes que se vão tentar levantar para nós não irmos a Cristo desta forma. Todos os dias o legalismo vai tentar voltar, já temos falado sobre isso. Todos os dias o nosso tempo, a gestão do nosso tempo vai ser voltada mais para a satisfação das nossas coisas imediatas do que para aquilo que de facto importa. E vivemos as nossas rotinas, indo para o nosso trabalho, voltando para casa, vendo séries, vendo televisão, vendo futebol, cuidando dos filhos. E tudo isso são coisas boas, podemos desfrutar. São coisas boas e podemos desfrutar. O problema está quando nós fazemos essas coisas em detrimento daquilo que de facto nos vai fazer banhar na graça, nos vai fazer mergulhar no Evangelho. Então todos os dias estas vozes vão aparecer na tua vida, no teu coração, para te tentar afastar de ires ao único que pode te trazer e derramar graça e compaixão. Caso contrário, o nosso coração vai começar a esfriar. Caso contrário, o nosso coração vai começar a viver mais e mais longe deste amor. A verdadeira igreja, a verdadeira comunidade do outro mundo é então um conjunto de pessoas que rasgaram o peito e clamaram por Jesus, tem compaixão de mim, e que continuam todos os dias da sua vida a clamar: Jesus, tem compaixão de mim, com a certeza, a garantia de que recebem graça, misericórdia, amor, compaixão todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eis que estou à porta e bato. Isto é aquilo que deve acontecer todos os dias entre nós e Jesus. Eis que estou à porta e bato. Aquilo que abrir a porta, eu entrarei e eu cearei. Ou seja, eu terei um momento de comunhão, de amor com Ele. E nós precisamos disto todos os dias. Agora, aquilo que nós vamos fazer quando vamos acordar todos os dias é que vamos ver as portas a quererem se fechar. E todos nós, na nossa consciência, sabemos que quando vamos relegando Jesus para segundo plano, nós ouvimos. Se somos verdadeiramente filhos de Deus, nós ouvimos o bater na porta. Nós ouvimos. O nosso coração ouve. A nossa consciência ouve. E precisamos disto todos os dias. Então agora vamos olhar para a compaixão de Jesus e como ela nos deve constranger de uma forma concreta e observável. Ok? E este é o segundo e último ponto. Hoje só há dois. Normalmente há três, mas hoje só há dois. Então, versículos 32 a 34. E diz assim: Jesus então parou, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Eles lhe disseram: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Comovido, Jesus tocou os olhos deles e eles imediatamente passaram a ver e o seguiram. O grito, o desespero, o anseio destes homens foi ouvido por Jesus. E Jesus, o que é que fez? Jesus chamou-os e perguntou-lhes: o que é que vocês querem que eu vos faça? E o que é que os homens disseram? Queremos dinheiro. Não. Os homens disseram: queremos voltar a ver. Queremos voltar a ver. Como é que Jesus reage ao pedido deles? E essa palavrinha, enfim, essa palavrinha rebenta com tudo aqui nesta passagem. Para mim é o ponto alto desta passagem. Qual é a palavrinha que surge aí, antes de Jesus fazer o milagre? Comovido. Comovido. E a palavra no original tem a ver com as entranhas que se movem. Com as entranhas que se movem. Porque para o judeu daquela altura, ele acreditava que a fonte das suas emoções vem das entranhas. E até certo ponto é verdade. Porque quando nós, por exemplo, temos uma situação de grande ansiedade diante de nós, nós começamos a sentir
aqui a mexer cá dentro. Quando nós vamos fazer uma apresentação de um trabalho na universidade, começa aqui a vir um friozinho, aonde que a gente diz? Na barriga. Quando nós nos deparamos com uma situação de choque, imaginemos um acidente e vemos sangue ali, o que é que normalmente em algumas pessoas acontece? Vem reação de vómito. Porque mexe no mais profundo do nosso ser. E esta palavra é com este sentido. Jesus, ao ver aqueles homens, e Jesus não só viu aqueles homens, a situação de cegueira deles, Jesus viu o desespero e Jesus viu a esperança que eles depositaram nele. E isso comoveu Jesus. Isso mexeu no mais profundo de Jesus. Isso mexeu no coração de Jesus. Isto mostra-nos que Jesus não é só o Todo-Poderoso que tem poder para curar, mas que Jesus é também o Todo-Amoroso que quer curar e que quer ir ao encontro das necessidades e do sofrimento e da dor daqueles que clamam por Ele. Não é só Todo-Poderoso, Ele é todo-amoroso, todo-bondoso, todo-compassivo. Jesus comove-se. E este foi o combustível de Jesus para tudo aquilo que Ele fez. Para tudo aquilo que Ele fez. Esse foi o combustível que fez com que Jesus deixasse o seu trono de glória e viesse a esta terra. Foi o amor por um povo perdido. Este foi o combustível que fez com que Jesus pregasse. Este foi o combustível que fez com que Jesus, vez após vez, diante da ignorância, diante do orgulho, diante do legalismo dos seus próprios discípulos, se mantivesse ali do lado deles e os treinasse e os capacitasse e então mais tarde lhes arrebentasse o coração para eles fazerem a mesma coisa que Ele fazia. O amor, a compaixão de Jesus foi o seu motor. Foi o seu motor. Porque esta era a única forma de atingir aquele que era o fim principal de Jesus. O fim principal de Jesus era o quê? Glorificar o Pai. Como é que Ele podia glorificar o Pai? Levando outros a glorificar o Pai também. E para isso então o combustível desse motor seria o amor e a compaixão, para ir ao encontro daqueles que por si mesmos nunca iam conseguir glorificar o Pai. Como é que nós glorificamos a Deus? Amando, tendo prazer, satisfação nele. Okay? Então a compaixão de Jesus nasce das suas entranhas. É genuína. Vem do facto de ler a dor do outro e querer resgatar o outro. E Jesus moveu-se de compaixão em outras situações. Os evangelhos relatam-nos, por exemplo, Mateus 9, 35 a 38. Percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Jesus viu aquelas pessoas abatidas, cansadas, perdidas e compadeceu-se delas. Jesus, quando se depara com Jerusalém, por Jerusalém estar completamente perdida, o que é que acontece? Jesus chorou. Jesus comoveu-se. Quando Jesus se depara com uma das suas melhores amigas, Maria, na sua dor, na sua angústia pelo facto do seu irmão Lázaro ter morrido, o que é que acontece? Jesus chorou. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que mantém sob a sua soberania todos os átomos, todas as galáxias, que mantém sob a sua soberania o bater do nosso coração, o Deus que tudo pode, chorou. Chorou. E aqui reside também a diferença entre uma boa ação genuína e uma boa ação, entre aspas, legalista. O legalismo não age pela compaixão, age em função de si mesmo. O coração de Jesus, o coração de todos aqueles que têm o Espírito de Jesus, está na ação. O coração de Jesus está na ação daquilo que Ele fazia. O coração dos seguidores de Jesus está também naquilo que fazem. As boas ações devem estar recheadas de amor. E amor em ação é compaixão. Ok? Amor em ação é compaixão. E Paulo demonstrou isto no seu famoso capítulo 13 de Coríntios. Ele diz assim, muito conhecido: e mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. 1 Coríntios 13, 3. Fazer o bem pelo outro, sem ter o coração lá, sem ter amor, sem ter compaixão, diz Paulo, é inútil, é vazio.
Outro aspecto a referir aqui é que a compaixão pela necessidade física destes homens antecedeu o facto de eles seguirem Jesus. Okay? E há a tendência da igreja espiritualizar tudo tanto demais que primeiro quer pregar o Evangelho e quer ver se as pessoas seguem Jesus e depois então é que vão ajudar aquelas pessoas. Errado. Errado. A proclamação do Evangelho é primordial, sim, a proclamação do Evangelho foi primordial no ministério de Jesus, mas Jesus acompanhou a proclamação com o testemunho por meio dos seus milagres, da forma como ele interagia com as pessoas. Os milagres de Jesus, a interação de Jesus com as pessoas, reforçava a sua mensagem. Dava credibilidade à sua mensagem, apontava para uma salvação que é maior a salvação da alma, mas era também uma antevisão, uma antecâmara daquilo que é o estado futuro das coisas, em que não haverá mais dor, em que não haverá mais sofrimento, em que não haverá mais oprimidos, em que não haverá mais vozes caladas e esmagadas. É uma antevisão, ao mesmo tempo são gotas que Jesus dá às pessoas de experimentarem aquilo que vai ser lá mais à frente. E a igreja não se pode esquecer disto. E a igreja tem-se esquecido disto. Há a tendência da igreja esquecer os aspectos sociais e materiais da carência na vida das pessoas, afirmando que o mais importante é o Evangelho. E isto aqui é o mais importante. O Evangelho é o mais importante. O mais importante é alguém ser transformado por Jesus, seguir Jesus. E Jesus veio para religar homens a Deus. Jesus veio morrer na cruz por causa disso. Mas nós temos também que entender que a morte de Jesus na cruz, ela não é só etérea, ela não fica só no abstrato, ela não só nos vai fazer estar no céu como se fôssemos aqueles anjinhos que voam com harpas, ok? O que vai acontecer quando Jesus voltar é que Ele vai restaurar todas as coisas. Vai restaurar esta terra. Vamos caminhar nesta terra, vamos desfrutar dos frutos desta terra, vamos ouvir o som das folhas das árvores, vamos pisar as folhas que estão no chão caídas do outono, vamos ouvir o som dos oceanos, vamos nos relacionar uns com os outros, nos amar uns aos outros. Vai haver uma restauração completa de tudo. Então a salvação é a salvação da nossa alma, mas dos nossos corpos, porque Jesus veio para reconciliar todas as coisas com Deus. A pregação do Evangelho era a prioridade do ministério de Jesus, mas Jesus fazia milagres também. Jesus curava pessoas. Eles ajudavam os pobres. Okay? Eles ajudavam os pobres. Tanto que, quando aparece aquela mulher que vai ungir os pés de Jesus com aquele perfume caríssimo, 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 Judas vai ficar indignado, que falso, vai ficar indignado porque esse dinheiro não é utilizado para dar aos pobres. Isto porque eles tinham o hábito, de facto, de ajudar os pobres. Jesus vai dizer aos pobres, vocês sempre os terão com vocês, mas neste momento eu vou ser sepultado e esta é a preparação para a minha morte. Esta é a unção para a minha morte. É a unção para o meu reinado. Okay? A salvação será consumada quando Jesus voltar e Ele vai restaurar todas as coisas. E a igreja, desde o seu início, desde os seus primórdios, ela não só proclamou o Evangelho, mas demonstrou o amor do Evangelho por meio de ações, ok? Por meio de trabalho social. Nós encontramos os apóstolos a continuarem os milagres de Jesus? Encontramos ou não encontramos? Aquele homem que está lá aleijado no templo, quando Pedro passa por lá, Pedro cura aquele homem. Nós encontramos milagres dos apóstolos. Atos capítulo 6, o que é que nós encontramos? Encontramos a igreja a querer se estruturar melhor para poder servir melhor o quê? Para poder servir melhor as viúvas, que não tinham meio de sustento, a igreja é que sustentava essas pessoas, para organizarem as cestas básicas dessas mulheres. Okay? Então a igreja viveu desde o seu início este Evangelho em ação. E Tiago disse, a religião pura e imaculada, ou seja, aquilo que vai evidenciar que fomos religados, religião é isso, é religado a Deus. Aquilo que vai demonstrar a pureza da nossa religação a Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades. A compaixão pelo necessitado é a evidência da fé, ok? A compaixão pelo necessitado é a evidência da fé. Se não há compaixão, não há fé, ok? Simples assim. Quem não tem compaixão está a dizer, por meio do seu testemunho, que nunca entendeu a compaixão que ele diz que um dia o alcançou. Okay? Porque quem é atropelado por esta compaixão não vai conseguir não ser compassivo também. Okay? Agora, quem diz isto não sou eu, quem diz isto é Tiago, só que por outras palavras. Ele diz assim: meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vós lhes disser:
ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos. Se não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Do tipo, ok, irmão, eu vou orar por si. Senhor Jesus, não, nós somos a resposta à nossa oração. Assim também é a fé por si mesma, é morta se não tiver obras. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé por meio das obras. As obras são a substância concreta observável da existência da fé. Okay? O amor observável. Tiago 2, 14 a 18. Então, o que evidencia que a comunidade do reino é de facto composta por pessoas que receberam compaixão por parte de Jesus, é que ela vai agir com a mesma compaixão. As pessoas da comunidade foram constrangidas, foram conquistadas, estão deslumbradas, estão radiantes, estão apaixonadas por esta compaixão de Jesus que as alcançou. E por isso, quem está apaixonado por alguma coisa age em função daquilo pelo qual está apaixonado. É ou não é verdade? Então vai agir com compaixão também. Na passagem que lemos ainda há pouco, e esta passagem, quando Jesus vê a multidão, vê aquelas pessoas atribuladas, abatidas, ele diz que aquelas pessoas são como ovelhas sem pastor. Ok? E o que é que Jesus depois vai pedir aos discípulos que façam? Envia trabalhadores para a seara, porque ela é grande e os trabalhadores são poucos. O que é que isso quer dizer? Isto quer dizer que o veículo da compaixão de Deus nesta terra é a igreja. Ok? O veículo da compaixão face aos atribulados, face aos cansados, face aos perdidos, face aos que estão em dor, face aos que estão em sofrimento, é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo na terra. Por isso a igreja, a comunidade, ela é uma comunidade do outro mundo, porque ela é uma comunidade de compaixão. Diferente daquilo que podemos encontrar lá fora. A igreja é a resposta para uma multidão perdida, cansada, oprimida, esmagada. E eu quero ainda destacar outro aspecto aqui. Jesus estava prestes a enfrentar o maior sofrimento que alguém jamais experimentaria na face desta terra. Ok? Ele estava a deslocar-se para Jerusalém. Em Jerusalém ele seria preso, crucificado. E Jesus estava a ir para lá. Ok? E Jesus está a caminhar em direção a Jerusalém. E ele é interpelado por estes dois homens. Jesus podia se ter centrado na sua dor, como havendo como a maior, e de facto era, comparada à dor e à incapacidade daqueles cegos. Não era nada, ok? Mas, no entanto, Jesus para. Jesus não se centra na sua dor. Jesus não se centra no seu sofrimento. E ele vai ao encontro do sofrimento do outro. E este é o rei da compaixão. Aquele que teve compaixão de uma dor menor que era a sua própria dor. Este é o rei da compaixão. Aquele que mesmo tendo diante de si a maior dor do mundo, atende como? É que não atende só assim à dor daqueles. Como é que ele atende a esta dor? Já vimos isso. Comovido. Comovido. As emoções de Jesus e a vida de Jesus não estava centralizada no seu próprio sofrimento, mas estava centralizado no sofrimento dos outros. E por isso mesmo é que ele foi à cruz. Senão não teria ido à cruz. Normalmente, quando nós estamos a sofrer com alguma coisa, nós ficamos tão concentrados em nós mesmos que a única coisa que sabemos fazer é ser autocomiserativos. Não sei se esta palavra existe. Ter autocomiseração de nós mesmos. Ao ponto de que nós não vemos o sofrimento que está à nossa volta. Ao ponto de sempre acharmos que o sofrimento que o outro tem é menor do que aquele que eu tenho. Ao ponto de eu reclamar a atenção, o amor, o carinho de todos os outros. E que se eu não receber, eu vou reclamar contra os outros. E eu não consigo ver a dor e o sofrimento daquele que está à minha volta. Mas se nós tivermos bem presente o Evangelho dentro dos nossos olhos e dentro dos nossos corações, sabendo a compaixão que nos alcançou, então nós vamos olhar para a dor dos outros mais do que para a nossa própria. Os pais, mães e pais conseguem fazer este exercício pelos filhos. Embora estejam em sofrimento, conseguem relegar o seu sofrimento para o lado para poder atender ao sofrimento dos filhos. É suposto fazermos isto com toda a gente que se cruza no nosso caminho. Todas as pessoas que se cruzam no nosso caminho devem ser alvo deste mesmo tipo de atitude. É impossível? É impossível. É impossível. É impossível. Por isso é que existe o Evangelho. Por isso é que existe o novo nascimento. Por isso é que existe a regeneração, em que todas as coisas fazem novas e as coisas que eram antigas passam para lá. Porque é que é possível? Porque o Espírito daquele que conseguiu e consegue fazer isso habita em nós e nos capacita para agir dessa mesma forma. O Espírito de Cristo.
Por meio dele é possível, por nós mesmos não. Eu e tu vamos agir em compaixão para com o nosso familiar, o nosso colega de trabalho, ou da escola, ou o nosso irmão da igreja, as pessoas da nossa cidade, porque a compaixão que veio até nós nos atropelou completamente e porque o espírito do Rei compassivo está em nós para sermos compassivos também como ele foi. Como é que nós lidamos com aqueles que nos cruzamos no nosso dia-a-dia? O ponto é que nós, na maior parte das vezes, baseamos os nossos relacionamentos numa base, peço desculpa pela redundância, utilitarista. Okay? Daquilo que podemos beneficiar dos outros, sem percebermos aquilo que podemos dar aos outros. Exemplo, vamos ao barbeiro e eu só vou lá com a atitude de que ele me corta o cabelo. No fim pago-lhe e está feito. Mas aquela pessoa que está lá é uma pessoa que tem um contexto, que tem uma vida, que tem uma realidade e que pode estar em sofrimento. Será que eu vou procurar desenvolver intencionalmente o relacionamento com aquela pessoa a fim de lhe mostrar compaixão? E isto serve para todas as pessoas com quem nos cruzamos. Aquele colega do trabalho chato, impertinente, que tenta sempre passar por cima de mim, que tenta me pisar. Muitas vezes essas são as pessoas em maior sofrimento. Muitas vezes essas são as pessoas que têm mais amargura. Muitas vezes essas são as pessoas que foram abusadas, que foram maltratadas na vida e que precisam que alguém pela primeira vez lhe demonstre uma verdadeira compaixão como nunca antes encontraram no seu caminho. Mas nós tantas vezes passamos por essas pessoas calados. E nós as repreendemos, ainda que não seja ativamente, mas de uma forma omissa. As repreendemos de fazerem a sua voz chegar a Jesus. Todos os relacionamentos que nós temos na nossa vida, desde o vizinho da frente, até a pessoa com quem se calhar nos cruzamos várias vezes no autocarro, até a pessoa que senta na nossa carteira, todas as pessoas, nós temos que ter uma visão mais intencional do outro e menos de mim próprio. Da mesma forma que Jesus, que ia sofrer o maior sofrimento de todos, olhou comovido para a dor daqueles dois homens. Mais uma vez isto é impossível. E mais uma vez isto é motivo para pedirmos compaixão a Jesus. Jesus dá-me esse mesmo espírito. E é por isso que nós pedimos que Deus nos encha do seu espírito. É por isso que nós pedimos que Deus nos encha do seu espírito para amar como Ele ama e como Ele nos amou. Se dizes que tens fé, se eu e tu dizemos que temos fé, então temos que ser sensíveis. Temos de nos comover com a dor dos outros. Se o teu coração está duro para com os outros, das duas uma, ou nunca foste salvo, ou se foste salvo, o teu amor e a tua fé por Jesus estão completamente frios, apagados, mornos. Nós, a Igreja de Jesus, fomos alvo da compaixão de Jesus e somos o veículo da compaixão de Jesus no mundo. Okay? Seja assim pela proclamação do Evangelho, mas também pelo alívio do sofrimento temporário desta terra. A Igreja tem estas duas vertentes que caminham lado a lado. É verdade, sim, o trabalho social, o alívio da dor serve para apontar ao maior alívio de todos. Sim, é verdade. É para dar credibilidade, sim é, mas ao mesmo tempo não deve ser posto de parte. E muitas vezes tem sido. Ok? Se nós não nos comovemos com as coisas que comovem Jesus, é porque nós não temos o Espírito de Jesus em nós. Ou se o temos, ele está tão apagado. Está lá para trás. E aquilo que fala mais alto é o nosso ego. E nós precisamos então de diminuir para que ele cresça. Volto a dizer, se nós não nos comovemos com aquilo que comovia Jesus, é porque há algo de errado em nós. Ou não somos salvos, ou o Espírito de Cristo não domina em nós. E é por isso que, como igreja, nós queremos ser uma igreja que serve a cidade, ok? E nós afirmamos isso na nossa visão. E eu vou ler, já lemos isto na reunião de membros, mas é bom nós irmos lendo 500 vezes para que isto se torne o ADN da nossa comunidade. E diz assim: queremos também fazer boas obras diante da cidade, a fim de que glorifiquem o Pai que está nos céus, obras de misericórdia e justiça. Sabemos claramente que ajudar o necessitado não é o meio para ser salvo, mas uma vida que se dedica a fazer obras de justiça e misericórdia é um sinal de que o seu coração foi mudado pela graça. Uma igreja que tem um ensino centrado no Evangelho deve ser conhecida pela sua misericórdia e justiça. Ou então os de fora dificilmente ouvirão o que ela tem a dizer. Trazer alguém ao Evangelho é o melhor que se pode fazer para ajudar quem quer que seja. No entanto, o Evangelho precisa ser ministrado tanto por meio da palavra quanto demonstrado em ações. Nesse sentido, queremos ser comprometidos com o bem da cidade num todo, trabalhando pela sua paz, segurança, justiça e prosperidade, não sendo apenas consumidores da cidade, mas servos da cidade.
E nós fazemos isto como? De duas formas. Nós podemos fazer isto, cada um no seu local de trabalho, nos seus vizinhos, etc., mas sendo intencional, ok? Intencionalidade é aquilo que se espera de nós. Neste relacionamento, eu vou tentar ir ao encontro desta pessoa, para amá-la, para aliviar o sofrimento dela, para melhorar a vida dela, ok? Mas também podemos fazer isso como com os projetos que nós queremos começar agora. Uma associação que possa ter, por exemplo, uma escola de futebol para chegarmos a famílias e a crianças desfavorecidas. Dar explicações a crianças que não têm recursos para pagar explicações e podem então ter explicações de forma gratuita. Nós queremos servir a cidade desta forma. Ok? E assim estamos a demonstrar a compaixão que nós devemos demonstrar. Se tu e eu de facto somos filhos de Deus, então a compaixão de Jesus deve estar em nós. Agora o problema é se o nosso coração está frio. Queres aquecer o teu coração novamente? Queres que o teu coração comece a seguir o ritmo da compaixão de Jesus? É só voltar ao estado daqueles cegos. É só voltar ao início da caminhada daqueles cegos. É tu e eu pararmos mais vezes para diante de Deus, diante da beleza, diante da harmonia, diante da bondade de Deus manifesta na palavra, percebermos o quão distantes nós estamos, o quão insuficientes e incapazes nós somos, o quão miseráveis nós somos, o quão não conseguimos amar como deveríamos. Temos que mergulhar nisso, numa consciência, numa noção real e honesta de quem nós somos, para então termos diante de nós, de uma forma cada vez mais brilhante, a graça que nos alcançou. A compaixão que nos alcançou. Quanto mais brilhar essa graça, quanto mais brilhar essa compaixão, mais seremos conquistados por ela e mais começaremos então, por meio do Espírito de Cristo, a agir como ela. Precisamos fazer. Por isso é que nós vamos insistir muito nesta tecla. Precisamos do Evangelho todos os dias. O Evangelho não é só para aqueles que estão perdidos. O Evangelho é para o cristão. Precisa dele todos os dias. Caso contrário, esta compaixão vai à vida. Caso contrário, a igreja torna-se legalista, torna-se fria. Deixa de evangelizar, deixa de fazer o bem à sua volta. Deixa de glorificar a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, damos-te graças pela tua imensa, profunda, incondicional compaixão, pela tua graça infindável que veio até nós. Senhor, te rogamos que nós sejamos de facto esta comunidade que reconhece, que tem consciência, que sabe que sem ti está completamente perdida e desesperada, Senhor. Cada um de nós possa ter essa noção. Dá a cada um de nós essa noção. Dá àqueles que ainda não te encontraram essa noção nesta manhã, Senhor. Por favor, mostra-lhes a tua beleza e mostra-lhes a sua feiura, Senhor. Mostra-lhes a tua riqueza e mostra-lhes a sua pobreza. Mostra-lhes a tua vida e mostra-lhes a sua morte. Para que eles clamem ao único que pode trazer essa vida, que pode trazer essa riqueza, que pode trazer essa visão. Senhor Jesus, dá-nos essa noção de onde estávamos e de onde estamos em Ti. Que o nosso coração se aqueça, que o nosso coração se banhe no Evangelho, que o nosso coração mergulhe na graça, beba da graça, para que possamos agir com esta compaixão. Que a nossa igreja, que a AB Faro, seja conhecida pelas suas obras, Senhor. Para que os outros glorifiquem ao Pai por meio dessas obras, Senhor. É o que está lá, sermos sal e luz. Mateus 5. Senhor, ajuda-nos a ser isto. Ajuda-nos a ser esta igreja. Mas para isso dá-nos uma consciência maior da beleza que há em Ti e da nossa insuficiência e capacidade. E que toda a bênção, toda a graça, todo o amor, toda a esperança, nós só encontramos em Ti. Que o nosso coração seja conquistado para que o nosso coração se comova com a dor dos outros, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém.